rei Zefir foi obrigado a aceitar se casar com uma princesa de outro reino pelos seus conselheiros e nobres. Contrário a essa imposição, ele escolheu uma bela serva e virgem de seu palácio, chamada Elara, para fingir que era a sua amante, a fim de que a princesa soubesse do relacionamento amoroso e rejeitasse o acordo de casamento. Porém, surpreendentemente, o rei e a serva caíram em uma armadilha do amor. Em um reino distante chamado Avatã, um rei ainda jovem e que não havia se apaixonado por nenhuma mulher, foi obrigado a se casar pelos seus conselheiros e nobres. Temendo uma confrontação, aceitou a imposição. Os conselheiros combinaram o casamento com uma princesa de um reino vizinho, alegando que tal noivado seria muito bom para consolidar o poder dos dois reinos, evitando mais facilmente o ataque de inimigos. O rei Zefir ficou muito aborrecido com a ideia de ser obrigado a se casar sem amor. Sempre sonhou em desposar uma mulher que amasse realmente. Aquele acordo ia contra todos os seus sonhos. Depois de muito pensar, teve uma ideia. Procuraria entre as servas menos conhecidas do seu castelo alguém que fingisse ser sua amante. Certamente, quando a princesa fosse visitá-lo para confirmar ou não o noivado, perceberia o caso amoroso e desfaria o noivado. Numa noite de primavera, Zefir resolveu caminhar pelos jardins do castelo. Ali, entre flores silvestres e árvores frondosas, ele procurava uma paz temporária, um alívio para o constante pensamento de como se livrar daquele matrimônio. Foi nessa noite, sob a luz pálida da lua, que ele viu Elara pela primeira vez. Elara era uma jovem simples, uma serva dedicada aos seus deveres no castelo. Seus olhos brilhavam com a mesma intensidade das estrelas e sua presença irradiava tranquilidade que poucas pessoas possuíam. Ela estava ajoelhada ao lado de um canteiro de flores, cuidando das delicadas pétalas com um toque gentil e amoroso. Zefir ficou intrigado por vê-la trabalhando tarde da noite. Ele se aproximou, silencioso como a brisa noturna, observando-a trabalhar com uma devoção que lhe parecia quase sagrada. Quando Elara finalmente levantou o olhar, encontrou os olhos do rei fixos nos seus. Surpresa, ela fez uma reverência apressada, mas Zefir a impediu com um gesto suave da mão, dizendo: "Não se preocupe, minha senhora. Eu estou intrigado." Elara ergueu-se devagar, ainda incerta, mas a sinceridade no olhar do rei a acalmou. "Majestade, posso ajudá-lo em algo?" Zefir sorriu um sorriso verdadeiro e perguntou: "O que faz aqui sozinha a essa hora?" Eu só posso cuidar das flores à noite", respondeu ela, sua voz um sussurro triste. "Eu trabalho no campo de dia e aceitei esse trabalho à noite. Minha família precisa de todo o dinheiro que eu puder levar para casa, senhor." Ele pediu que ela fosse para um lugar mais claro para que pudesse olhá-la melhor.
Elara não entendeu nada, mas obedeceu às ordens do seu soberano. Ele a olhou detalhadamente e percebeu que ela era perfeita para se passar como amante dele. Além de ser bonita, poucas pessoas a conheciam por ela só trabalhar à noite. "Qual é o seu nome?" perguntou o rei. "Elara, Vossa Majestade", respondeu ela. Logo assim que ela respondeu, ele continuou com as perguntas. "Você é casada ou tem algum namorado, Elara?" Ela ficou envergonhada com a pergunta e sem graça respondeu: "Não, senhor, eu ainda sou uma donzela." Nesse momento, Zefir gritou: "Perfeito!" Ela olhou espantada para o rei, ainda sem entender nada. Ele então lhe falou sobre a proposta que tinha em sua mente. Ao ouvir, Elara respondeu imediatamente: "Senhor, creio que eu não possa ajudá-lo, pois, se assim o fizer, ficarei com minha reputação de donzela manchada." O rei usou de todos os argumentos possíveis para convencer a jovem donzela a concordar em participar da encenação amorosa. Porém, ela permaneceu irredutível. Por fim, Zefir prometeu dar terras e uma grande quantia em dinheiro para que a família dela saísse da miséria. Sem ter como recusar a valorosa oferta, aceitou. O rei ordenou que as criadas disponibilizassem tudo o que Elara precisasse para se arrumar como uma mulher nobre e a colocassem em um dos quartos mais luxuosos do castelo. Elara passou o dia todo sendo cuidada e orientada a como se comportar adequadamente diante do rei. 2 dias depois, ela foi convidada a tomar o café da manhã com Zefir para dar início à encenação de amante do rei. Quando ela entrou na sala de refeição, Zefir calou-se quando viu a bela mulher que estava diante de seus olhos. Sua beleza o deixou sem fôlego. Nunca poderia imaginar que aquela beleza rara que estava em sua frente e a camponesa que ele encontrou cuidando do jardim eram a mesma pessoa. Ainda surpreso, ele lhe disse em voz alta para que todos o ouvissem: "Você dormiu bem depois que saí do seu quarto ontem à noite, meu amor?" Elara, ainda meio constrangida pelos outros acreditarem que o rei esteve com ela durante a noite, respondeu, confirmando a encenação: "Sim, querido rei." Os boatos sobre a amante do rei percorreram todo o castelo. Todos comentavam que o rei Zefir tinha uma amante em seu castelo. A encenação dos encontros noturnos tornaram-se frequentes. Zefir entrava no quarto de Elara e saía 2 ou 3 horas depois. Eles aproveitavam os encontros para conversarem sobre tudo e nada. O rei contava histórias de batalhas e conquistas, mas também falava de seus medos e incertezas. Elara, por sua vez, compartilhava suas esperanças e sonhos, revelando uma alma tão profunda quanto o oceano. "Você é diferente de todos que já conheci", disse Zefir numa dessas noites. "Sua simplicidade é como um bálsamo para o meu coração cansado." Elara corou, abaixando os olhos e dizendo: "Sou apenas uma serva, majestade. Não tenho nada de especial." "Não diga isso", insistiu ele, tocando-lhe a mão com delicadeza. "Você tem uma luz que ilumina até as noites mais escuras." Nesse momento,
Elara sentiu um calor espalhar-se por seu peito. A presença dele em seu quarto todas as noites a fez ter sonhos que nunca tivera. O gostoso cheiro dele estava impregnado em todo o quarto. Mesmo depois de horas dele ter saído, o cheiro a atormentava, inspirando desejos pecaminosos e desconhecidos de seu corpo virginal. Zefir, desde o primeiro dia em que pôde observar a beleza de Elara, sentiu uma vontade imensa de experimentar o doce dos seus lábios e o calor puro de seu corpo. Várias foram as vezes em que ele teve vontade de tomá-la em seus braços, mas se lembrava que ela era uma donzela e não queria perder o controle da situação. Em uma determinada manhã, a mensagem de que a princesa Mir chegaria ao castelo em 2 dias alvoroçou a criadagem. Os criados ficaram curiosos para saber como o rei faria para receber a noiva com a sua amante no castelo. Amir chegou ricamente adornada e em uma carruagem real. Não era feia, mas o seu olhar de desprezo a tudo e a todos tornavam-na uma pessoa, no mínimo, desprezível. Por segurança de Elara, Zefir pediu que ela ficasse no quarto durante a estadia da princesa, para que não sofresse nenhuma afronta. Bastavam os rumores sobre ela para Mir desistir do noivado. Princesa Mir passaria 3 dias no castelo e no segundo dia já soube do caso amoroso de seu noivo. Encontrando-se com o rei, exigiu que ele mandasse Elara embora. Caso não o fizesse, ela daria ordem para matá-la. O rei, quando ouviu a fala da princesa, reagiu com ira, dizendo: "Quem é você para dar ordens a um rei?" Ela não se intimou e respondeu: "A sua futura rainha. Mande a sua amante embora ou os meus guardas a matarão." Futura rainha? Eu esperei que você tivesse o bom senso de terminar esse noivado, mas vejo que a subestimei. Você é uma pessoa cruel e insensível. Nunca será rainha deste reino. O noivado está terminado e pode voltar para o seu reino agora. Amir saiu ofendida diante da presença do rei e imediatamente entrou em sua carruagem, jurando propor uma guerra a seu pai contra aquele reinado, pelas ofensas recebidas. Depois de se acalmar, reconheceu que o medo de perder Elara o fez desafiar a princesa. A ideia dela matá-la o apavorou. Sentada em seu escritório, repensou sobre o que sentia pela sua amante de mentira. Descobriu que a amava e que não queria perdê-la. Decidido a se declarar para Elara, entrou no quarto dela. Ela se surpreendeu com a chegada repentina dele e perguntou: "Houve alguma coisa? Por que você veio me ver enquanto a princesa ainda está no castelo?" Ele então lhe contou tudo. "Meu Deus!" exclamou ela assustada. Zefir, olhando sério para ela, disse: "Elara, minha querida", disse ele segurando suas mãos trêmulas, "não aceitarei que ninguém a faça mal.
sem poder conter a emoção que estava sentindo, beijou-a. Elara sentiu o chão fugir dos seus pés. Aquele beijo era do jeito que ela sonhara por dias, amoroso e cheio de desejo. Eu a desejo desde o dia em que pude constatar a mulher linda e maravilhosa que você é, mas não queria te tocar, porque sei que, se eu começar, não serei capaz de parar mais, e você não conhece o desejo de um homem, disse Zefir. Ela, ainda embriagada pelo beijo, respondeu: Querido, por favor, faça-me conhecer o seu desejo por mim. Não suporto mais sonhar que estou em seus braços, meu amor. Ela não precisou dizer mais nada, meus caros. Zefir a pegou nos braços e a levou para a cama, cobrindo seu corpo com os beijos audaciosos que ela jamais poderia imaginar que existiam. Aquela tarde e noite foram poucas para os dois apaixonados. Elara realizou os sonhos que tivera por vários dias nos braços de Zefir. Na manhã seguinte, os conselheiros foram à presença do rei para questionar a atitude dele com relação à princesa Amir. Nesse momento, Zefir mandou chamar Elara. Ela entrou no salão real sem entender nada. Ele segurou em sua mão e disse: Senhores, sei que me querem casado. Pois bem, aqui está a minha noiva, dona do meu amor e futura rainha desse reino, Elara. Os conselheiros se olharam espantados, mas aceitaram o que o rei determinou. Zefir, diante de todos, falou: Elara, amo você mais do que tudo neste mundo. Aceita ser a minha rainha? Ela não conseguia expressar o seu sentimento. Só balançou a cabeça, aceitando o pedido. O rei lhe beijou as mãos, sentindo uma onda de emoção inundar seu coração. Prometo que farei o possível para proteger nosso amor, mesmo que o mundo nos seja contrário. Nosso amor será nossa força. E assim, a jovem serva virgem, que no início se recusou a concordar com a encenação de ser amante do rei, passou a ser amada por ele. O rei, que queria se casar por amor, encontrou de forma inusitada o grande amor de sua vida.